Na videoaula de hoje, prosseguimos nosso estudo da unidade 3, que trata das principais funções orgânicas, focando em suas propriedades físicas e químicas. Anteriormente, tratamos das funções hidrocarbônicas e agora iniciaremos o estudo dos compostos oxigenados. Dentro desse grupo de funções orgânicas, o primeiro tópico trata dos álcoois. Por definição, os álcoois são compostos orgânicos contendo um ou mais grupos OH ligados a carbono saturado e que têm como fórmula geral ROH, onde R representa uma cadeia alquílica, ou seja, uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, não aromática. A classificação dos álcoois é baseada em alguns critérios bem específicos, tais como número de oxidrilas presentes, ou seja, de acordo com a quantidade de grupos OH. O monol ou monoálcool possui um grupo OH. O diol ou diálcool possui dois grupos OH. E o triol ou triálcool possui três grupos OH. Os diálcoois são bem comuns e possuem uma subclassificação de acordo com a posição dos grupos OH. O diol geminal ou gendiol possui os dois grupos OH ligados ao mesmo carbono. O diol vicinal ou viquidiol possui os dois grupos OH ligados a átomos de carbono vizinhos. Esse álcool é também conhecido como alfa-glicol. O diol isolado ou beta-glicol possui os dois grupos OH ligados a carbonos isolados por um grupo CH2. A última classificação considera o carbono no qual o grupo OH está ligado. O álcool será primário quando o grupo OH estiver ligado em um carbono primário. Lembrando que esse tipo de carbono é o que está ligado a somente um outro átomo de carbono. O álcool será secundário quando o grupo OH estiver ligado num carbono secundário, ou seja, um carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Por fim, o álcool será terciário quando o grupo OH estiver ligado em um carbono terciário, aquele que está ligado em três outros átomos de carbono. A elaboração da nomenclatura oficial para os álcoois segue as mesmas regras usadas para os hidrocarbonetos, com pequenas alterações. Portanto, para montar a nomenclatura de um álcool, devemos ter um prefixo, mais um infixo, mais um sufixo. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos o prefixo met, que se refere ao fato de ter somente um átomo de carbono na cadeia principal. Infixo an, que se refere ao fato de haver somente ligações simples entre carbonos. E sufixo ol, que se refere ao fato de se tratar da função orgânica álcool. Nome final, metanol. No segundo exemplo, o prefixo et se refere ao fato de termos dois átomos de carbono na cadeia principal. Infixo an, por haver somente ligações simples entre os átomos de carbono. E o sufixo ol, por se tratar de um álcool. Nome final, etanol. No terceiro exemplo, temos três átomos de carbono na cadeia principal, o que leva ao prefixo prop. O infixo an se refere ao fato de termos
somente ligações simples entre os átomos de carbono. E o termo 2-ol se refere ao fato da oxidrila estar no carbono 2 da cadeia principal. Nome final, propan-2-ol. Cabe ressaltar que o grupo funcional deve estar no menor número possível na cadeia. Nesse caso, aqui, a posição 2. No quarto exemplo, temos o termo ciclo, que se refere à cadeia cíclica. But, pelo fato dessa cadeia ser formada por 4 átomos de carbono. An, pelo fato dos átomos de carbono possuírem somente ligações simples entre si. E o sufixo ol, característico da função álcool. Nome final, ciclobutanol. No próximo exemplo, o prefixo but se refere aos 4 átomos de carbono da cadeia principal. 3-en se refere ao fato de que a ligação dupla está no carbono 3. O infixo en é próprio da ligação dupla. 1-ol se refere ao fato do grupo OH estar no carbono 1. Nome final, but 3-en, 1-ol. No exemplo seguinte, o prefixo et se refere ao fato da cadeia principal possuir 2 átomos de carbono. Infixo an, pelo fato de haver somente ligações simples entre átomos de carbono. A vogal O é acrescentada quando temos 2 grupos funcionais na molécula. E a parte terminal 1,2 de ol é citada desse modo pelo fato dos grupos OH estarem presentes nos carbonos 1 e 2. E pelo fato de serem 2 grupos, o prefixo numérico di acompanha o sufixo. Nome final, etano 1,2-diol. No último exemplo, temos 3,4-dimetil-ex-3-en-2-ol. Vejamos a razão desse nome. 3,4-dimetil se refere ao fato de nos átomos de carbono 3 e 4 haver os grupos metil. Ex se refere ao fato da cadeia principal possuir 6 átomos de carbono. 3-en se refere ao fato de haver uma ligação dupla no carbono 3. E 2-ol pelo fato do grupo OH estar presente no carbono 2 dessa molécula. Além da nomenclatura oficial, os álcoois também são tratados pelos seus nomes usuais. Na nomenclatura usual, leva-se em conta o nome do radical ao qual está ligado o grupo OH. Da seguinte maneira, o álcool será chamado primeiro da palavra álcool, depois somado ao nome do radical, mais a terminação ico. Para o primeiro exemplo, dado aqui, no caso do metanol, o nome usual será álcool metílico. Metil, na verdade, porque o radical ligado ao grupo OH é um metil. Ico é a terminação dada na nomenclatura usual. Então, temos álcool metílico. No segundo exemplo, do etanol, ele será chamado álcool etílico, porque o radical ligado ao grupo OH é um radical etil. No terceiro exemplo, o nome usual será álcool isopropílico, porque o radical ligado ao grupo OH é o isopropíl. No quarto exemplo, que é o exemplo do ciclobutanol,
o nome usual será álcool ciclobutílico. Isso porque o grupo OH está ligado a um radical de nome ciclobutil. Essa nomenclatura usual é normalmente usada para monoálcoois de cadeias mais simples. Uma outra nomenclatura comum dá ao etano 1,2-diol o nome de etilenoglicol. Não há uma regra específica aqui. Esse é o nome comum utilizado para esse diol. À temperatura ambiente, não temos álcoois gasosos. Os monoálcoois primários e saturados com até 11 átomos de carbono são líquidos, incolores e de cheiro agradável. À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, esses líquidos vão se tornando viscosos, de modo que, acima de 11 átomos de carbono, eles se tornam sólidos inodoros, semelhantes às parafinas. Os álcoois se caracterizam por apresentarem elevadas temperaturas de ebulição, consequência de suas fortes interações intermoleculares. O grupo OH dá aos álcoois a capacidade de se interagirem por ligações de hidrogênio entre suas moléculas. No caso do etanol, por exemplo, essa forte interação faz com que sua temperatura de ebulição chegue a 78,5 graus, embora possua uma massa pequena. Considerando os monoálcoois, verifica-se que os primeiros membros são solúveis em água e que a solubilidade vai diminuindo com o aumento da cadeia carbônica. Um fator que favorece a solubilidade do álcool na água é a possibilidade de ocorrerem ligações de hidrogênio entre as moléculas do álcool e da água, como pode ser verificado nessa figura. A molécula do álcool é formada por duas partes, uma apolar, insolúvel em água, e outra polar, solúvel em água. À medida que se aumenta a cadeia, aumenta-se a parte apolar, e assim a solubilidade em água diminui. O mesmo ocorre quando se aumenta a parte polar. Assim, o aumento da parte polar provoca um aumento da solubilidade na água. Isso explica por que compostos como a glicose e a sacarose são bastante solúveis em água, embora possuam grandes cadeias carbônicas. Elas apresentam predominância de grupos OH, que caracterizam a parte polar e, portanto, a parte solúvel em água. Comparando-se os diálcoois isômeros vicinal e isolado, temos a seguinte situação. O butano 2,3-diol é um diol vicinal, enquanto o butano 1,4-diol é um diol isolado. Verifica-se que o diol vicinal tem temperatura de ebulição bem menor que o diol isolado. Isso ocorre devido à disposição dos grupos OH na molécula, porque no diol vicinal pode ocorrer ligação de hidrogênio intramolecular, ou seja, dentro da molécula. Essa ligação acontece entre os dois grupos OH do diálcool. Isso diminui as chances dessa molécula fazer ligações de hidrogênio intermoleculares, ou seja, com outra molécula. As interações intermoleculares são as responsáveis por um valor maior ou menor para a temperatura de ebulição. No diol isolado, por sua vez, os grupos OH estão distantes entre si. Portanto, não ocorre ligação de hidrogênio intramolecular. Porém, pode ocorrer um número maior de ligações de hidrogênio intermoleculares, intensificando, pois, a interação intermolecular e, consequentemente, aumentando a temperatura de ebulição da substância. Outra
consequência da posição dos grupos OH é que o diol isolado é mais solúvel em água que o diol vicinal. De modo análogo, a ligação de hidrogênio intramolecular que ocorre no diol vicinal dificulta sua interação com a água, uma vez que tem menos átomos disponíveis para fazer ligação de hidrogênio com a água. Consequentemente, como se interage em menor grau, tem menor solubilidade nesse solvente. De um modo geral, os álcoois não aparecem livres na natureza. Todavia, em laboratório, podem ser preparados através de muitos processos. O grupo OH é a parte mais reativa da molécula, devido à polarização causada pela alta eletronegatividade do oxigênio. As reações de oxidação dos álcoois são realizadas empregando-se permanganato de potássio ou bicromato de potássio, ambos em meio ácido. Nesse caso, a reação pode ser comprovada através da variação de cor da solução oxidante. No KMnO4, o manganês mais 7 confere a cor violeta à solução. Em meio ácido, o manganês mais 7 se reduz para manganês mais 2 e fica incolor. No caso do bicromato de potássio, o cromo mais 6 tem cor laranja avermelhada. Em meio ácido, o cromo mais 6 se reduz para cromo mais 3 e fica azul esverdeado. A oxidação de álcoois primários, como o etanol, leva à formação do etanal, que é um aldeído, que logo imediatamente se oxida a ácido carboxílico, formando o ácido etanóico nesse caso específico. Verifique que o NOx do carbono que sustenta o grupo OH passa de -1 no etanol para +1 no etanol para +3 no ácido etanóico, confirmando, portanto, o processo de oxidação. A oxidação de um álcool secundário, no caso exemplificado pelo butano-2-ol, leva à formação de uma cetona, nesse caso específico, a butanona. O NOx do carbono que sustenta o grupo OH passa então de 0 no álcool secundário para +2 na cetona. Nessas condições de reação, com oxidantes comuns como o permanganato de potássio ou o bicromato de potássio, em meio ácido, os álcoois terciários não se oxidam, como é o caso do 2-metil-propan-2-ol. Os álcoois mais simples são usados como solventes no laboratório e na indústria, e como matéria-prima no preparo de inúmeras substâncias orgânicas, uma vez que são reativos e baratos. O metanol, ou álcool metílico, é um líquido de densidade 0,79 gramas por mililitro e temperatura de ebulição 64 graus e meio. É incolor, totalmente miscível com a água e muito mais tóxico que o álcool comum. Se ingerido, mesmo em pequenas doses, causa cegueira e morte. É usado como solvente em misturas de baixo ponto de congelação, como desnaturante do etanol e na produção do formaldeído. O etanol, ou álcool etílico, é um líquido de densidade 0,79 gramas por mililitro e temperatura de ebulição 78,3 graus Celsius. É incolor, tóxico, totalmente miscível com água e é usado na fabricação de bebidas, como solvente industrial e de laboratório, como combustível e na fabricação de outros compostos orgânicos importantes. É um depressor do sistema nervoso central. Seu uso abusivo causa dependência física e psíquica, levando o usuário a um estado doentio, denominado alcoolismo. A ingestão habitual de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao cérebro, coração e fígado.
além de provocar alterações no comportamento social. A glicerina ou propanotriol, ou melhor, 1,2,3-propanotriol, é um líquido de densidade 1,26 gramas por mililitro e temperatura de ebulição 290 graus Celsius. É usada como solvente, plastificante, lubrificante, agente adoçante, no preparo de cosméticos e tintas, no preparo do glipital, que é uma resina do tipo poliéster, na produção de trinitroglicerina, que é um explosivo muito forte e perigoso, pois explode facilmente com choques e pancadas. Com isso, finalizamos o estudo da função orgânica álcool. Continuaremos com os compostos oxigenados na próxima videoaula. Portanto, até a próxima, meninos!